Você está prestes a descobrir o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que conquistam. Você não chegou até aqui por acaso. Há um propósito ardendo dentro de você e talvez esteja apenas esperando ser despertado. Josué não era o mais forte, nem o mais famoso, mas ele carregava algo que muda o rumo de qualquer vida, a convicção de que Deus era com ele. E se eu te dissesse que esse mesmo fogo pode arder em você agora? Se você está cansado de andar em círculos, de ver promessas à distância e nunca alcançá-las, então pare, porque agora é hora de cruzar o Jordão. E isso começa aqui, com a primeira chave. Antes de qualquer batalha, existe uma visão. Antes de qualquer conquista, existe um lugar que você precisa ver com os olhos da fé. Josué foi chamado a conduzir um povo cansado, um povo marcado pela escravidão, pelo medo e pelas dúvidas. Mas antes de levantar a espada, Deus lhe deu uma visão. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu já te dei por herança. Não era uma possibilidade, era uma promessa. Só que para possuir a promessa, ele teria que acreditar antes de ver. É aqui que a maioria falha. Eles querem ver para crer, querem sinais antes da fé. Mas os verdadeiros líderes, os verdadeiros conquistadores, fazem o contrário. Eles creem e por isso veem. Você precisa aprender a visualizar a vitória antes dela acontecer. Feche os olhos por um instante. Consegue ver? Não o que você tem hoje, mas o que Deus colocou dentro de você. A promessa que Ele sussurrou em meio ao caos. A terra prometida que só você pode alcançar. Josué andou entre gigantes, muralhas e exércitos, mas manteve a imagem da promessa diante dos olhos. Porque aquilo que você foca, você fortalece. E o que você fortalece, você atrai. A fé é uma lente. Ela muda o que você vê e muda quem você é. Então, se você quer começar a viver diferente, precisa começar a enxergar diferente. Quando Josué visualizou a terra, ele não viu gigantes. Ele viu uma herança. Ele viu o que Deus via. E a pergunta agora é: o que você tem visto? Se for medo, escassez, derrota, pare. Comece hoje a visualizar o que Deus te prometeu, porque o primeiro território a ser conquistado é dentro da sua mente. Você não pode conquistar o exterior sem antes dominar o interior. Foi isso que Josué aprendeu na sua primeira grande instrução: ser forte e corajoso. Não uma vez, mas 3 vezes. Por quê? Porque o medo é insistente. E Deus sabia que antes de enfrentar Jericó, Josué teria que vencer a si mesmo. A maioria das pessoas pensa que coragem é ausência de medo. Mas Josué nos mostra o contrário. Coragem é seguir em frente, mesmo com o coração batendo mais forte, mesmo com as dúvidas tentando invadir sua mente. Porque a coragem não nasce da carne, ela nasce da fé. Você já percebeu que toda promessa vem acompanhada de um obstáculo? Não é coincidência, é preparação. A fé precisa ser treinada como um músculo, e a cada resistência você cresce. Josué teve que se tornar um homem de guerra, mas não com espadas, com disciplina mental. Ele não podia se permitir ouvir vozes de derrota, não podia se cercar de pessoas que duvidavam. E você também não pode. Você tem que blindar sua mente. Se Deus te chamou, então nenhuma opinião contrária tem valor. Se Ele prometeu, então não importa o tamanho da muralha. Josué entendeu que liderança não era sobre controle, era sobre confiança. Ele precisava ouvir a voz de Deus acima da própria voz. E isso só é possível com disciplina diária. Meditar na palavra, renovar a mente, cortar os ruídos, porque sua mente é o campo de batalha. E o inimigo vai tentar te vencer ali, com mentiras, com medo, com lembranças do passado. Mas você não é mais escravo do Egito. Você é herdeiro da promessa.
E precisa pensar como tal. Se você quer conquistar algo grande, precisa primeiro dominar os seus pensamentos. Transforme sua mente e o mundo ao redor começa a se curvar. Foi isso que Josué fez. E é isso que você vai fazer agora. A promessa é real, mas ela exige movimento. Josué não ficou esperando sinais do céu ou caminhos fáceis. Ele agiu, mesmo quando a lógica dizia, espere. Mesmo quando o Rio Jordão estava cheio, porque fé não é passividade, fé é ação. Deus disse, levanta-te e passa o Jordão. Não disse, espere a maré baixar ou quando tudo estiver favorável, vá. Disse, vai agora. E é exatamente isso que muitos perdem, o tempo da obediência. Você está esperando o momento perfeito? Josué não esperou. Ele deu o primeiro passo mesmo com as águas ainda correndo, e foi nesse passo de fé que o milagre aconteceu. O rio só parou quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas. Deus quer ver o seu movimento, quer ver a sua ousadia. Porque quem anda por fé não espera as condições mudarem. Ele muda por dentro e o resto responde. A obediência ativa a promessa. Josué foi instruído a seguir cada palavra de Deus, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Era uma obediência radical, total. Porque em tempos de conquista, qualquer desvio de foco pode custar a guerra. Você quer vitória? Então obedeça rápido. Obedeça mesmo sem entender tudo. Obedeça mesmo com medo. Porque o passo que você dá em direção à promessa é o mesmo passo que Deus honra com milagres. Você não precisa ver o fim do caminho, só precisa começar a andar. Josué atravessou o Jordão porque confiava mais na voz de Deus do que nas vozes do medo. E você? Está disposto a se mover? Não espere que as circunstâncias melhorem. Não espere que todos concordem. Não espere que o cenário esteja perfeito. Apenas se levante e ande. Conquistar a terra prometida não era apenas uma missão militar, era uma missão espiritual. Josué entendeu que antes de vencer com armas, ele precisava vencer com santidade. Por isso, sua primeira ordem ao povo foi clara: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer ver maravilhas? Então precisa entender esse princípio. Deus se move onde há separação. Separação do que te prende, do que te distrai, do que te contamina. Santificação não é perfeição. É separação com propósito. É decidir todos os dias não se misturar com aquilo que enfraquece sua fé. Josué não estava lidando apenas com inimigos externos. Ele estava liderando um povo que carregava cicatrizes do Egito na alma. Um povo acostumado à escravidão, ao medo, à murmuração. Por isso, antes de conquistar, eles precisaram mudar por dentro, e com você será igual. Antes de Deus te dar mais, Ele vai te limpar de tudo que te impede de crescer. Antes de abrir as portas, Ele vai arrancar os pesos. A vitória começa na alma. O povo de Israel precisou parar em Gilgal, um lugar de aliança, onde todo homem foi circuncidado. Era doloroso, mas necessário, porque havia coisas que não podiam entrar na terra prometida. Feridas que precisavam cicatrizar, hábito que precisava morrer. Deus está mais interessado em te transformar do que em te promover. E talvez a sua maior batalha agora seja abrir mão do que você sempre foi para se tornar quem você nasceu para ser. Não pule o processo. Não fuja da dor que purifica. A vitória será sua. Mas primeiro, deixe Deus cortar o que te prende. Josué olhou para Jericó. Muralhas altas, intransponíveis, humanamente falando, era impossível. Mas foi ali, diante do impossível, que Deus revelou o próximo segredo da conquista. Obedeça até quando parecer loucura. A estratégia era estranha. Dar voltas ao redor da cidade, em silêncio, durante 6 dias, e no 7º dia gritar. Isso não era tática militar, era tática espiritual.
porque Deus queria mostrar algo. A vitória não viria da força, nem da lógica, viria da obediência total. Muitos teriam zombado, outros teriam desistido no terceiro ou quarto dia, porque quando você faz algo e nada parece mudar, o desânimo bate, a dúvida sussurra, o inferno ri. Mas Josué e seu povo perseveraram em silêncio. Não disseram nada, não reclamaram. Eles apenas obedeceram, volta após volta, dia após dia. E talvez seja isso que Deus está pedindo de você agora. Silêncio diante das muralhas. Fé que continua mesmo quando tudo parece igual. Persistência que não depende de resultados imediatos. Porque a muralha não cai no primeiro dia, ela cai no tempo de Deus. Mas só cai para quem permanece até o fim. Se Josué tivesse desistido no sexto dia, nunca veria o milagre do sétimo. E quantos hoje estão a uma volta da vitória, mas param? Quantos abandonam a promessa porque não veem progresso? Escute, o silêncio de Deus não é negação, é teste. O nada está acontecendo é apenas a preparação para o tudo aconteceu de uma vez. Continue andando, continue crendo, porque no tempo certo você vai gritar e as muralhas vão cair. A muralha caiu, o impossível aconteceu. Mas agora vinha a verdadeira prova. O que fazer com a vitória? Josué sabia, conquistas sem consagração se tornam maldição. Por isso, ao entrar em Jericó, ele deu uma ordem divina. Tudo será consagrado ao Senhor. Não tomem para si o despojo. Mas nem todos ouviram. Um homem, Acã, decidiu esconder parte do ouro e da prata. Um pequeno ato, mas com grandes consequências. Na batalha seguinte, contra uma cidade bem menor, o exército de Israel foi derrotado. Por quê? Porque houve pecado oculto. Porque alguém achou que poderia carregar o peso da vitória sem santidade. E aqui está um alerta poderoso. A vitória pode ser mais perigosa que a luta, porque depois da conquista é fácil relaxar, fácil se distrair, fácil achar que é mérito seu. Mas Josué não se permitiu isso. Ele se prostrou diante de Deus, chorou, buscou, e Deus lhe revelou a raiz do problema. Há pecado no meio de ti. Então, Josué fez o que poucos fariam. Ele confrontou. Limpou o acampamento. Restaure a aliança. E só então voltou a vencer. Você quer manter a bênção? Então precisa manter a pureza do propósito. Porque o que Deus te dá, Ele também pode tirar. Se você esquecer quem é a fonte, não toque na glória que é dele. Não esconda o que precisa ser confessado. Não leve para o seu futuro pesos que nasceram no passado. Josué aprendeu. A conquista não é o fim. É o começo de uma vida ainda mais alinhada com a vontade de Deus. Você chegou até aqui com fé, disciplina e coragem. Mas se quiser continuar avançando, vai precisar de pureza de coração. Não negocie sua integridade por migalhas. Não troque a herança eterna por glórias passageiras. A terra é prometida, mas só é habitada por aqueles que honram o Senhor, mesmo na vitória. Depois da queda de Jericó e da purificação do acampamento, Josué enfrentou outro desafio, a cidade de Ai. Dessa vez, com humildade restaurada, ele buscou direção. E Deus não apenas o guiou, mas lhe deu uma estratégia totalmente nova. E aqui está a sétima chave. A cada batalha, uma nova escuta. Você não pode vencer hoje usando apenas as instruções de ontem. Deus fala. E Ele fala de forma específica para cada situação. O que funcionou contra Jericó não serviria em Ai. O segredo da vitória está em escutar de novo. Muita gente trava aqui. Eles acham que já sabem, já venceram, já entenderam. Mas com Deus, a dependência nunca acaba. Cada novo território exige nova direção. Josué não confiou na experiência, confiou na voz. E Deus falou: agora será diferente. Você vai armar uma emboscada, vai usar a estratégia, a inteligência e não só a força. Foi assim que Ai foi derrotada.
Não porque Josué era forte, mas porque ele era ensinável. Você é ensinável? Ou já acha que sabe o suficiente, já venceu uma vez e agora vive repetindo fórmulas antigas? O que te trouxe até aqui não será suficiente para te levar ao próximo nível. É por isso que tantos param, porque tentam usar armas velhas em guerras novas. Mas os verdadeiros conquistadores sabem, o coração deve permanecer quebrantado, os ouvidos sempre atentos. Cada manhã, Josué precisava perguntar: Senhor, qual é o plano de hoje? E você também precisa. A voz de Deus é sua maior arma. Ela abre portas, revela caminhos, evita armadilhas. E sem ela, até a terra prometida pode se tornar um deserto. Não confie no automático. Busque, pergunte, ouça, porque Deus ainda tem muito a dizer. E cada nova palavra pode ser a chave para a próxima vitória. A conquista da terra continuava. E Josué se tornava cada vez mais respeitado entre as tribos. Mas foi nesse ponto que surgiu outro teste, o mais sutil de todos: o engano. Um povo estrangeiro, os gibeonitas, fingiu ser de terras distantes. Vestiram roupas velhas, carregaram pão mofado e enganaram Josué com palavras doces. Tudo parecia inofensivo. Lógico, eles apenas queriam paz. Mas aqui está o oitavo princípio. Nem toda aliança é bênção, e nem toda voz doce vem de Deus. Josué fez acordo com os gibeonitas. E sabe qual foi o erro? Não porque era uma decisão errada aos olhos humanos, mas porque não consultou o Senhor. Uma escolha precipitada, uma aliança feita sem oração. E o resultado foi um povo enganado, habitando no meio da herança de Israel. Quantas vezes isso acontece conosco? Decisões que pareciam boas, pessoas que pareciam certas, mas por trás havia engano, distração, atraso. Você precisa entender, em tempos de conquista, o inimigo nem sempre vem com espada. Às vezes, ele vem com diplomacia, com aparência de humildade, com palavras mansas. Por isso, discernimento é arma de guerra. Você precisa da sensibilidade do Espírito Santo para saber o que é real e o que é laço. Josué aprendeu da forma mais dura, e nós podemos aprender com ele. Antes de qualquer aliança, pare, ore, espere, escute, porque uma decisão errada pode prender seus passos por anos, mas a sabedoria te livra. Deus não quer só te dar vitória, Ele quer te ensinar a andar com discernimento, prudência e visão espiritual. Toda porta aberta nem sempre é de Deus. Toda proposta atraente pode ser uma armadilha. Ore por clareza, peça por revelação e jamais, jamais tome decisões sem antes ouvir a voz daquele que te chamou para conquistar. O tempo passou. As vitórias se multiplicaram. O nome de Josué se espalhou entre as nações. Mas agora surgia outro tipo de batalha, a de manter o foco até o fim. A terra ainda não estava completamente conquistada. Havia inimigos restantes, cidades não tomadas, territórios não ocupados. E Deus disse: ainda há muita terra para possuir. Esse é o nono princípio. Não pare até que tudo que Deus prometeu se cumpra. O perigo do sucesso é a acomodação. Você vence algumas guerras, experimenta bênçãos, sente-se satisfeito e começa a desacelerar. Mas a promessa de Deus não era parcial, era total. Josué poderia ter se aposentado espiritualmente, poderia ter dito: já fiz minha parte, já conquistei o suficiente. Mas não. Ele continuou dividindo a terra, guiando o povo, firmando os limites de cada tribo, até o último dia. E você? Já venceu algumas batalhas? Já viu algumas promessas se cumprirem? Ótimo, mas ainda há mais. Deus não te chamou para viver pela metade. Ele não te trouxe até aqui para você parar agora. Há dons que você ainda não desenvolveu. Territórios na sua mente, na sua fé, na sua família, no seu chamado, que ainda não foram tomados. Você precisa continuar, com a mesma intensidade,
com o mesmo zelo, com o mesmo fogo. Porque o propósito não acaba quando você vence. Ele só termina quando tudo que Deus sonhou se cumpre através de você. Josué foi fiel até o fim. E é isso que Deus espera de você. Fidelidade que não depende de aplausos. Perseverança que não precisa de plateia. Foco que não se distrai com o que já foi conquistado. Você não foi chamado para começar forte e terminar cansado. Você foi chamado para terminar com honra, com propósito, com legado. Continue. Até a última promessa ser cumprida. Até a última batalha ser vencida. Até a última terra ser conquistada. Agora, Josué está velho. O guerreiro está cansado, mas seu espírito ainda arde. Ele olha para o povo e sabe: a guerra pode até ter acabado, mas o coração deles ainda está em disputa. Por isso, ele reúne todos e fala as palavras mais poderosas de sua vida. Escolhei hoje a quem servireis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a última chave. A maior vitória é manter o coração no altar. Josué não apenas conquistou cidades, ele conquistou a si mesmo. Não apenas lutou com espada, lutou com propósito. Ele sabia que de nada adiantaria tomar a terra se o povo perdesse a fé. Por isso, seu legado não foi apenas militar, foi espiritual. Ele plantou valores, estabeleceu princípios, deixou um exemplo que ecoaria por gerações. E agora, a pergunta se volta a você. Depois de tudo que viveu, de tudo que venceu, de tudo que aprendeu, qual é o legado que você vai deixar? Você pode construir impérios, alcançar metas, conquistar sonhos, mas se perder a alma, perde tudo. Se sua casa não estiver firme, de que vale o sucesso? Se sua fé não for inabalável, qualquer vento pode te derrubar. Josué sabia: o verdadeiro guerreiro não é o que mata gigantes, é o que permanece firme até o fim. É o que, mesmo velho, continua dizendo: eu escolho Deus, todos os dias, até o último. Você pode fazer o mesmo, escolher hoje, dizer: a partir de agora, minha vida será um altar, meu propósito será eterno, minha casa será território consagrado. Porque a maior terra prometida é o seu coração totalmente entregue ao Senhor. Agora é com você. Não basta assistir, você precisa escolher. Escolher viver com fé, escolher andar com disciplina, escolher seguir com propósito. Se essa mensagem te despertou, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda há terra a ser conquistada. Deixe seu amém nos comentários e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se inscreva no canal para mais mensagens como essa. E nunca esqueça, a promessa ainda está viva e você ainda está em marcha.